Olá, pessoal. Chegamos aqui ao nosso meio do curso. Exatamente, estamos aqui na lição 10, são 10 de 20, e nós estamos aqui agora bem no meio. Então, eu queria felicitar você, queria te dar um incentivo, queria te parabenizar por ter conseguido chegar até aqui ao meio, né? Bastante trabalho, bastante leitura, bastante tempo assistindo os vídeos, o tempo em que você se dedica indo pessoalmente na igreja para ver as aulas lá, participar, estar junto naquela comunhão lá gostosa. Então é isso, a gente está aqui junto, chegamos à metade e hoje nós vamos falar sobre fósseis de dinossauros. Isso é uma coisa muito legal. Esse tema tem sido muito agitado nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, porque muita coisa aconteceu recentemente e a história mudou bastante. Certo, mas esse aqui é um curso de criacionismo. Nós estamos falando da existência de seres a partir do relato da Bíblia. Então, nosso ponto de vista é que Deus criou tudo, né? Então, a partir Deus é o único responsável por toda a existência, por toda a criação. Então, a partir deste ponto de vista, eu queria ver com você as duas passagens que vão ser bem importantes aqui durante o prosseguimento desse nosso curso aqui, ok? Então, o primeiro deles é o seguinte, ó. Está lá em Jó, no capítulo 40, os versículos de 15 a 19, que diz o seguinte: Veja o behemote que criei quando criei você, e que come capim como boi. Que força ele tem nos lombos, que vigor nos músculos do ventre. Ele enrijece a sua cauda como o cedro. Os tendões das suas coxas são firmemente entrelaçados. Os seus ossos são canos de bronze e os seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Veja bem essa última frase aqui, essa última frase. Ela ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Não a primazia, mas o primeiro lugar, dando uma conotação de que alguma coisa a chamava de mais atenção para esse animal aqui chamado Behemoth. E a segunda passagem, eu te falei que eram duas, né? A segunda é a seguinte: você consegue pescar com anzol o Leviatã? Ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Pensa que ele vai lhe implorar misericórdia, ele vai falar palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que você o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação? Consegue fazer como se ele fosse um passarinho ou pôr-lhe colheira para as suas filhas? Você acha que você pode domesticar esse bicho? Está lá em Jó 41, de 1 a 5. Então aí, essas duas palavras, ó, Behemoth e Leviatã, têm um significado, né, que eu queria mostrar aqui para você agora. Ó. No hebraico, Behemoth dá a ideia de uma besta, de uma grande besta, um animal ou uma criatura colossal. Bom, a gente vê pela própria descrição dele, né? Que força que ele tem, o vigor dos músculos, ele enrijece a sua cauda como o cedro, os tendões estão firmemente entrelaçados, seus ossos são como canos de bronze, seus membros são varas de ferro, ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Nós não estamos falando de um bicho qualquer, nós estamos falando de uma criatura colossal. Foi assim que foi registrado em Gênesis a presença desse bicho, né? Quando eu digo presença, eu quero dizer tudo que ele causava em volta, né, também. Mas a gente ainda tem a ideia do Leviatã. E dá uma olhada, ó. O Leviatã, uma criatura aquática, poderosa e indomável, de acordo com todas as características que nós vimos aqui. Impossível de domesticar, ok? Para a gente fazer a introdução aqui dessa aula, eu acho que é bem interessante a gente avaliar essas duas referências de animais que parece que eram fora do comum, né? Vamos pegar em primeiro desta maneira, vamos pegar leve no começo, certo? Muito bem, então, o que nós vamos ver aqui nessa aula? Então, em primeiro lugar, a narrativa criacionista, sempre, gente, isso aqui é um curso de criacionismo, então a gente vai começar
pela narrativa criacionista ao longo desse tema e tudo que tem a ver com o que a gente estudou até agora. Como está essa questão na ciência hoje? Depois a gente dá uma pensadinha sobre isso e depois a gente conclui, ok? Então vamos lá, vamos para a narrativa criacionista. Muito bem, meus irmãos. Vamos então aqui, a gente não vai parar para explicar, a gente vai apenas ler, mas é que a gente tem muita coisa interessante aqui. Então, por isso, a gente vai ter uma quantidade aqui bem legal de narrativas, então eu queria que você agora só acompanhasse comigo e a gente não vai parar para fazer aquela explicação toda. Nesse momento, a gente acredita que realmente não há necessidade, certo? Então, vamos lá, vamos ver como fica isso, ó. Em primeiro lugar, a criação. Todos os seres vivos foram criados por Deus em um período relativamente curto, como descrito em Gênesis. Agora vem a nossa narrativa. O que a gente acredita? Muito bem. O dilúvio universal soterrou rapidamente todos os seres vivos. Já vimos isso, né? Formando as camadas geológicas e os fósseis que encontramos hoje, da forma como eles estão hoje, aí dispostos, e em inúmeros lugares, muitos sítios arqueológicos imensos, de costa a costa nos Estados Unidos, por exemplo. A extinção, muitos animais, incluindo os dinossauros, não sobreviveram ao dilúvio, apesar de que seus filhotes ou os seus ovos entraram na arca, certo? Quando a água baixou, esses animais ainda prosseguiram com a vida, mas os que já eram adultos morreram, como tantos outros animais, em decorrência do dilúvio, ok? Certo, mas não acaba aqui não, olha, a gente ainda tem muita coisa para ver. Ó. Os criacionistas tiram vantagem da abundância de fósseis, oferecendo explicações plausíveis que se encaixam na cronologia bíblica, ok? E mais, os criacionistas explicam como esses animais desapareceram sem recorrer a processos evolutivos graduais pela simples realidade do dilúvio. Mas os criacionistas também defendem a ideia de que humanos e dinossauros coexistiram, o que desafia a ordem cronológica estabelecida pela paleontologia. E tem mais ainda, ó, os criacionistas frequentemente questionam a precisão da datação radiométrica, superestimando as idades das rochas. Os próprios cientistas não encontram consenso sobre esse tema também. Ok? Muito mais, aí, ó. Os criacionistas sugerem que os dinossauros estavam na Arca de Noé e se espalharam pelo mundo após o dilúvio. Contudo, há muitas possibilidades ainda a serem exploradas neste assunto. Ainda há muito o que falar. Você vai ver até só no final dessa aula. Imagina quando você vai pegar para estudar, para entrar dentro de cada tema. Nossa, você vai ver que isso aqui não tem fim e é maravilhoso também, né? Muito bem. A questão do sepultamento rápido para que os organismos fossem preservados como fósseis, da forma como eles estão hoje, o soterramento teria de ser extremamente rápido, evitando a decomposição completa. E, para finalizar, o dilúvio teria causado uma grande desordem na distribuição dos fósseis, explicando a presença de fósseis marinhos em regiões montanhosas, por exemplo. Então, aqui a gente tem uma argumentação bem grande, bem larga, a respeito do que os criacionistas falam, a respeito de tudo, de todo o assunto dos dinossauros, do dilúvio, do pós-dilúvio e de como que os fósseis chegaram até nós e a gente tem hoje tanta evidência espalhada pelo mundo inteiro, né? Ok? O campo, as áreas fossilíferas, elas são gigantescas, são enormes e estão em todos os continentes. Ok? Muito bem. Então agora nós vamos ver um pouquinho a respeito de como que está a ciência hoje. O que a ciência tem falado? Quais são as evidências que se tem encontrado a respeito dos fósseis de dinossauros, ok? Olha, nós vamos começar a falar sobre isso aqui, mas eu já estou avisando e é muito importante que você faça isso que eu vou dizer aqui agora. Eu estou colocando aqui 2 vídeos e um deles, na verdade os dois, né, eles vão falar especificamente. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um só vídeo e vou colocar uma página da internet que fala especificamente sobre o tecido mole, que é o que nós vamos começar a ver aqui agora. Você vai ter 2 referências, um vídeo para assistir
e uma página da internet para você ler bastante a respeito do que nós vamos falar aqui agora. Bastante que eu digo você deve gastar aí uns 10 ou 15 minutos no máximo para ler aquela página inteira que eu separei para você. Mas claro que a partir daí não tem mais limite, a sua pesquisa segue e você vai fazer tudo que você tiver vontade para conhecer mais e melhor esse assunto, ok? Então vamos lá. Então, ó, na descrição do vídeo eu vou colocar um vídeo de apoio e um link para uma página de internet. Pode clicar, é seguro, você vai cair lá dentro daquela página. O nome dessa página é Answers in Genesis, que é respostas em Gênesis, respostas para tudo isso que nós temos, olhando para Gênesis, ok? Muito bem, é mais um trabalho de cientistas cristãos lá, tá? É realmente uma grande referência que vale a pena a gente ir lá e conhecer, tá bom? Então vamos lá. Ciência hoje. Milkshake de dinos. Olha que interessante. Áreas fossilíferas em todos os continentes, inclusive áreas imensas do Brasil, vou te mostrar daqui a pouquinho. Estas áreas contêm inúmeras espécies encontradas juntas. Olha que interessante, dinossauros, pássaros, peixes, insetos, répteis, etc., evidenciando um soterramento rápido e global. Então, o que é o milkshake de dino? Esse termo aqui é meu, tá? Você não vai ver isso aqui como um termo técnico, certo? Eu que estou usando esse termo aqui. O milkshake de dinos quer dizer que nas áreas, nessas regiões, nessas grandes áreas fossilíferas, são encontrados soterrados juntos dinossauros e pássaros. Opa, mas dinossauros e pássaros, inclusive muitos dessas áreas têm penas de pássaros em abundância. Você vai ver que esses dois, dentro da ideia da evolução, não coexistiram, eles não foram companheiros de existência na mesma época. Mas acontece que os répteis teriam se transformado com o tempo em peixes, então esses caras também não poderiam estar juntos. E o que é mais interessante é que todas essas espécies que ainda se encontram nestes soterramentos, aí você precisa de ver os vídeos para você entender do que eu estou falando aqui, tá? Essas espécies são exatamente como elas são hoje. Elas não evoluíram, elas são exatamente iguais, não tem nenhuma diferença. Então, esses fósseis, que seriam datados de milhões de anos, eles teriam que ter passado, né, por algumas diferenças. Por exemplo, os peixes, os insetos, até mesmo os répteis, deveriam ter evoluído dentro de milhões de anos, mas acontece que eles estão iguais aos que são hoje. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver a próxima argumentação aqui, a questão do tempo para essa fossilização, ok? Mas a coisa mais importante que você precisa saber agora é que no milkshake de dinos, de espécies, você tem várias espécies juntas que não poderiam estar juntas, ok? Essa é uma evidência muito forte para dizer que talvez essa inundação ou esse soterramento ele tenha sido de uma forma rápida e de uma vez só, e que também não aconteceu há milhões de anos atrás. Dá só uma olhada nisso aqui agora, ó. Isso aqui é um lugar chamado La Candelária, fica lá no Rio Grande do Sul. Alguns doutores especialistas dizem que talvez aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, este seja um dos maiores sítios, né, das maiores áreas fossilíferas do mundo, não em extensão, porque eu já te falei que você tem sítios arqueológicos cheios de evidência fossilífera de costa a costa dos Estados Unidos. Então é muita coisa. Então não daria para a gente, com uma região só do Brasil, tentar concorrer com extensão, mas possivelmente ela é uma das mais importantes pela riqueza das espécies que a gente encontra aqui no Brasil. Olha, inclusive, você pode dar uma estudada nisso pesquisando o Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues, que fica lá na Candelária, ok? Então, só para você ver a riqueza que nós temos aqui no nosso Brasil. E mais uma coisa aqui muito interessante agora. Aqui agora a gente tem um mapeamento. Você desculpe, eu não consegui achar uma imagem melhor. Isso é uma imagem de satélite e que depois ela foi pontuada aqui, ó, com os sítios e com as regiões onde se acha grande riqueza de fossilização, ok? Então, se você for olhar, aqui está o Brasil,
E, aliás, aqui está o Brasil, né? E você vai ver que essa costa daqui, ó, você vai ver que ela é muito repleta de sítios e de material fossilífero. Agora, se você for olhar, essa concentração está tudo mais próximo do litoral, não é? Não é estranho. Eu vou deixar aqui uma lição de casa para você. Eu vou te dar duas perguntas. A primeira delas é o seguinte: por que tem essa concentração fossilífera aqui mais próximo do litoral? Tá vendo? No restante aqui você até tem alguma coisa, mas não dá nem para comparar com o que tem aqui, ó. Então, eu queria deixar essa pergunta para você, talvez para você pensar ou pesquisar. Por que tem essa concentração tão grande nessa região aqui mais litorânea? E a minha segunda pergunta, ela parte do seguinte: se você considerar a Pangeia, você lembra? Pangeia é a palavra que foi escolhida para descrever o afastamento dos continentes. Então, tudo indica que no início era uma porção só de terra. Nós também já estudamos isso anteriormente. E depois do dilúvio, começa a Pangeia. Os continentes, as placas, pela água que saiu do centro da Terra, começaram a se afastar, as placas continentais. Então, quer dizer que essa área aqui, ó, estaria conectada lá com o sul da África. Então, se você agora pegar o seu mapa mundi, uma imagem aí, se você tem um mapa mundi numa foto, uma figura encadernada, ou se você tem um globo terrestre, ou se você simplesmente entrar na internet e for ver o encaixe disso aqui, você vai perceber, aliás, essa é a lição de casa, você vai tentar desfrutar aonde que isso se encaixa e como que esse encaixe todo está ligado ao lugar aonde a história começa. Então, é isso que eu queria pedir para você, que você fizesse essa lição de casa, tentasse descobrir o que você pode tirar de informação a respeito dessa quantidade mais próxima do litoral e como que esse lado aqui, ó, do continente sul-africano, aliás, continente americano, desculpa, vai se conectar com o continente sul-africano. Okay? A América aqui vai se conectar com a África. E aí, quais são as deduções que você vai poder trazer sobre isso? Ok? Fica aqui uma lição de casa. Uma boa dica é: comece estudando a Pangeia. Tá bom? Muito bem, mas acontece que não vai acabar só aí. A gente já viu o milkshake de dinos, mas agora a gente vai falar das centenas de vestígios. Estamos falando de ciência aqui, certo? Olha, inúmeros trabalhos científicos demonstram presença de células sanguíneas, colágeno elástico e plástico, proteína, fragmentos de DNA, músculos, pele, comida na boca, né? No estômago e na boca, entre muitas outras centenas de evidências, de vestígios que já estão documentados nos trabalhos dos doutores das áreas de principalmente paleontologia, que é onde estão estudando os fósseis destes animais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Olha, quando os doutores vão estudar, eles acharam lá fósseis de vários animais, ou simplesmente esqueletos, enfim, acharam lá a amostra de animais que foram fossilizados. Só que aí, quando eles vão estudar esses animais, eles descobrem células sanguíneas, descobrem colágeno elástico e plástico, proteína, fragmento de DNA, olha, células sanguíneas, músculo, pele, comida no estômago e na boca, entre outras. Daí, então, eu chamo você para pensar em duas hipóteses. Milhões de anos de soterramento lento e sucessivo faria com que ainda existisse fragmento de DNA, músculo, pele, depois de milhões de anos de fossilização, ainda haveria célula sanguínea, colágeno, entre outras? Ou nós estamos falando de 5.000 anos e um soterramento rápido? Aí eu vou deixar isso aqui para você escolher. O que você acha que é mais próximo da realidade? Milhões de anos, com toda essa evidência aqui dos trabalhos científicos, ou simplesmente 5.000 anos? 5.000 anos já é muita coisa se a gente for pensar. E, na verdade, eu arredondei para 5.000, mas eles falam em 4.700 anos aproximadamente, o número máximo aqui. Tá bom?
Muito bem, então vamos dar uma olhadinha nisso aqui também, ó. Esse aqui é um osso de Tyrannosaurus Rex. Isso que nós acabamos de falar, de tecido mole, é exatamente o que você está lendo, o que você ouviu. Tecido mole. O interior do osso, ele ainda tem célula sanguínea. Veja, não é que está sangrando, ele ainda tem célula sanguínea. Olha só como é a aparência, essas fotos aqui, ó, aqui você tem o colágeno. Ó. Essas fotos foram publicadas no estudo de uma doutora chamada Mary Schweitz, que nós vamos ver daqui a pouquinho, é o próximo ponto aqui. Tá vendo? Ó? São fotos de microscópios que documentaram o que está acontecendo hoje com estes fósseis. Ok? Mas não para por aí, né? Vamos ver mais ainda. Tem mais alguma coisinha que eu queria contar para você. São 3 argumentos sobre como está a ciência hoje. Eu vou te falar do terceiro agora. Muito bem. Fora o milkshake de dinos e fora essa centena de vestígios, né? As centenas de vestígios, então eu queria falar para você agora da doutora Mary Schweitzer. Ela encontrou um fóssil em 1993, era um osso, né? É um osso da perna de um Tyrannosaurus Rex. E ao estudá-lo, ela encontrou tecido mole, que a gente acabou de ver, né? Somente publicou seu trabalho, ela, em 2005. Olha, ela encontrou em 93, mas só publicou em 2005. A grande pergunta que não quer calar é por que ela demorou tanto? E esse trabalho dela chocou o mundo científico, porque ela publicou um trabalho provando que em um osso da perna de um Tyrannosaurus Rex havia tecido mole. E sabe o que aconteceu? A partir daí, inúmeros trabalhos científicos testificando a mesma ocorrência em outros fósseis começaram a aparecer. A partir daí, a comunidade científica começou a publicar trabalhos também. Note que o primeiro trabalho científico sobre isso foi publicado em 1860. Então eu queria te fazer uma pergunta. O que será que acontece que ela fez essa descoberta em 93 e ela gastou tantos anos, ok? São 7, 12 anos, para publicar uma pesquisa de uma coisa que, cientificamente, é razoavelmente simples, gente. Não tem nada que se diga, nossa, mas que coisa mais difícil. Porque tinha material, então o material era facilmente analisado, ok? Então, e aí o que é mais interessante é que quando ela publica, ela choca o mundo científico. Por quê? Porque o mundo científico vivia afirmando que não havia possibilidade de se haver tecido mole ou qualquer evidência de um material genético, de um material biológico e até mesmo físico, no sentido das partes, né, de dentro do que compõe uma perna, por exemplo, de um bicho, né? Que não haveria a possibilidade de se achar tecido mole, que esse tipo de material não existia. Então ela publica um trabalho dizendo que sim, existe. E o mais interessante é que a partir daí começou a aparecer vários outros trabalhos demonstrando a mesma coisa. E note que o primeiro trabalho científico foi lá em 1860. E olha só que interessante, gente. Pensa aqui, ó. É muito importante a gente pensar o que acontece no mundo científico. Porque os cientistas, os criacionistas, eles sempre demonstram, acusam no sentido de eles mostram para o mundo, eles entregam essa fluidez em que as teorias científicas, elas mudam. E isso é normal, não estou dizendo que isso é uma coisa ruim. É uma coisa normal que quando se acha uma evidência nova, a teoria mude. Não tem nenhum problema com isso. Mas o problema é que, às vezes, estão se afirmando uma coisa com tanto vigor, sendo que já havia prova que não tinha.
Então, quando você vê homens como Marcus Eberlin e o próprio professor Adalto e tantos outros nesse vídeo que eu vou anexar aqui, você vê mais uma doutora afirmando que no começo eles eram evolucionistas, mas depois, quando foram se aprofundando nos estudos e entendendo que havia uma versão muito mais interessante, muito mais séria, muito mais... eu não vou usar a palavra séria, eu vou retirar ela. Muito mais plausível para as pessoas que não têm problema em aceitar a fé. Então, eles se convertem, né? Eles saem do evolucionismo e eles vêm para o criacionismo, entendendo que a proposta criacionista, ela é sim científica e ela é digna de toda a nossa fé, de todo o nosso crédito, ok? Então, dá uma olhadinha só. Depois que tudo isso aconteceu, surgiu um meme. E esse meme é o seguinte, ó. Aqui está escrito, ó, isto não deveria existir. Ou seja, isso não devia estar aqui falando de quê? Do tecido mole. Isso aqui é um corte fotografado por um microscópio, né? Que está falando, mas como é possível que haja um tecido mole, um tecido leve, um tecido mole dentro de material fóssil de milhões de anos? Ok? Então, você está vendo que aqui quem assina a foto, de onde ela vem, e é um Triceratops horridus. Eu não sei se é assim que fala o nome técnico, né? Fala aqui o nome técnico do animal, mas essa foto aqui ela foi tirada em 3 de agosto de 2012, lá na Califórnia. Ok? Então isso virou até um meme, porque durante tantos anos se afirmou, e na verdade, já havia trabalho sobre isso desde o século XVIII. Só para a gente pensar um pouquinho. Isso aqui vai me levar às conclusões e também às nossas duas perguntas, né? A nossa reflexão no final aqui desta nossa aula, ok? Muito bem, então agora, já que o nosso assunto aqui foi tão legal, tão gostoso de ver, de assistir, então agora a gente também pode dizer que a gente conhece bastante sobre esse assunto e a gente não pode ficar simplesmente engolindo as coisas como se foram formadas e como chegam até nós, sem a gente ter algum tipo de argumentação, certo? Para poder não discutir, mas só para que você não seja levado por simplesmente falta de conhecimento e achar que o que dizem é o que está certo, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, ela é inspirada por Deus, portanto, ela está certa, sempre está certa, ok? Muito bem, então para descontrair, olha só que interessante, um T-Rex chega em um bar e pede um martini. O barman olha e diz, desculpe, mas aqui não servimos dinossauros. E o T-Rex responde, mas eu sou um cliente muito antigo. Ok? Só para descontrair aqui um pouquinho e para a gente ver que a gente não precisa de ser tão ranzinza, tão macambúzio, né, gente? Que palavra bonita, ó, macambúzio. A gente não precisa de ser tão fechado para as coisas, né? Dá para a gente conviver com quem tem opinião diferente, nem por isso a gente brigar, tá bom? Muito bem, vamos então à nossa reflexão. Duas perguntas. A primeira delas é a seguinte: o mundo nas últimas décadas despertou um interesse tão grande sobre os dinossauros. Será que você consegue dizer por quê? Por que de repente começamos a pensar tanto sobre o dinossauro? Os dinossauros. Na verdade, nós já tratamos isso em outras aulas. Toda essa teoria criada a partir do século XVIII, a partir do iluminismo, a partir de quando o mundo entendeu que a fé não estava, a fé que eu digo, nós estamos nos referindo ao domínio igreja-estado da Igreja Católica. Então, não estava conseguindo fazer com que o mundo caminhasse bem, sem guerra, sem conflito, e as coisas estavam dando muito errado. Então, vem o iluminismo e elege a ciência como o centro das coisas e a última fronteira da verdade. Eles elegem, mas a gente sabe que não é isso. Então, dentro então dessas últimas décadas até chegar aqui, na verdade os últimos séculos, né? Mas agora especificamente nas últimas décadas, principalmente por causa dos filmes, essa cultura dinossauro que tem por aí agora espalhado em todo lugar, qualquer loja que você entra tem bonequinho de dinossauro. Então, qual foi o interesse de se promover tanto isso? Justamente para poder se comprovar, é uma maneira de explicar a existência de milhões e milhões e milhões de anos, certo? Da Terra.
Só que, na verdade, a gente está vendo aqui agora que, baseando-se no dilúvio, na presença dos dinossauros, na extinção deles e na quantidade de material fossilífero que nós temos, nós podemos dizer com toda certeza de que isso é mais uma estratégia, lógico, né, do mundo evolucionista para poder provar aquilo que a palavra diz que não é verdade, ok? E depois uma segunda pergunta, será que você consegue explicar por que a ciência não é tão confiável quanto pensam? Então, justamente por causa disso, gente. Olha, a datação radiométrica, não há consenso em números. Você vê num dos vídeos que a gente indicou aqui, o próprio professor Adalto, ele demonstrando como é que agências diferentes, né, laboratórios diferentes, dataram os mesmos fósseis com datas diferentes. Então, nem mesmo na própria ciência há consenso sobre isso, né? Então, essa ideia de milhões de anos, ela vai diretamente contra a ideia a verdade narrada por Deus na Bíblia a respeito da criação do mundo, ok? Nós aqui, como criacionistas, continuamos defendendo que a Terra foi criada por Deus, sem necessidade de processo algum, apenas pelo poder da sua palavra, em 6 dias, em não mais que 10 mil anos. O consenso geral é entre 4 e 6 mil, certo? Então, sempre quando eu falo 10, é tentando abranger aqueles cientistas criacionistas que mostram um pouquinho mais de tempo. Mas a média que se é usada aí é 6 mil anos, ok? Então, eu espero que esta aula tenha sido muito interessante para você. Por favor, mais uma vez eu vou te pedir, não esquece, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, onde você vai ver a indicação de um vídeo com uma doutora brasileira que trabalha com paleontologia nos Estados Unidos, falando cientificamente sobre isso que nós falamos aqui nessa aula. E eu vou deixar um link para você conhecer o site Answers in Genesis, que é uma respostas em Gênesis. É um trabalho criacionista dando muitas respostas para aquilo que a gente hoje está aqui dentro desse nosso curso tentando responder. Então, a gente está aqui com um curso de criacionismo, falando bastante da palavra, defendendo a nossa fé, mas nós não somos cientistas, então a gente precisa de recursos, de vídeo, graças a Deus por esses vídeos, de homens que gastam a sua vida no laboratório estudando e podem falar com bastante certeza sobre esses assuntos para a gente, ok? Que Deus abençoe sua vida, espero que tenha sido bastante útil esse vídeo e a gente continua se falando. Que Deus abençoe você não somente na sua mente, mas também no seu coração, para que a gente possa, você e eu, né, possamos frutificar e proclamar o nome dele para esse mundo em trevas. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.